a sua presença, ela é real no nosso meio. Nós não perdemos tempo de deixar nossas casas, nossos lares, para estarmos num sábado à noite tão gostoso como este, para estarmos aqui apenas no passatempo. Não, nós estamos aqui para adorar a Deus. Amém. Queridos, por gentileza, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Versículo 18. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 18. Quero falar de um jovem de 100 anos. Todos acharam? Eu espero, não tem pressa. Romanos capítulo 4, versículo 18. Nos diz assim o texto: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. E assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Acho que o texto já prega por si só. Podeis sentar. Queridos, nós estamos num tempo que nos falta referências. Nós sempre gostamos de ter aquelas pessoas que nós possamos nos espelhar nelas. Ter por causa dos seus grandes predicados, grandes exemplos, grandes maravilhas que Deus faz na vida dessas pessoas. E nós gostamos, nós nos inspiramos, a nossa vida é inspirada nesses bons exemplos. Hoje é um tempo que o homem pós-moderno, ele acredita em qualquer coisa. Estávamos conversando com alguns irmãos do IBF esses dias. O homem pós-moderno é daquele que, se alguém jogar sabão na vidraça e de repente se forma uma imagem de sabão na vidraça, as pessoas acreditam que ali aconteceu algo extraordinário e fazem caravanas, romarias, para ver uma imagem que foi colocada ou projetada com água e sabão num vidro. Acredita em qualquer coisa. Não é diferente no nosso meio, no meio evangélico, nós buscarmos pessoas que falam que gostam de viver pela fé. Muitos de nós pensamos: o que é andar pela fé? Andar pela fé é ter um terno, uma gravata, uma Bíblia, pregar, analisar textos, cantar, ter dois momentos num fim de semana, um sábado e um domingo para... Obrigado, querido. Sabemos que isto é viver pela fé. Muitos de nós já viveu momentos complicados na vida, em que a única arma que você tinha era a fé. Se você está aqui nesta noite e afirma para mim: não, irmão, eu nunca passei por isto, deixa eu alertá-lo que então você vai passar por isto. Todo crente em Jesus, não é, irmã Meire? Todo verdadeiro crente em Jesus, ele vai ter um momento que vai estar a sós,
ele vai aprender a andar pela fé. Dar exemplos de pessoas que andam pela fé, num tempo em que as pessoas não têm fé, ou uma fé muito crédula, que as pessoas acreditam, como eu mencionei no começo desta fala. Não há pessoa melhor para acreditarmos, para nós crermos, para nós examinarmos a respeito da pessoa de Abraão. Se você quiser saber quem é ou como é a vida de quem anda com Deus, ou como é o viver, o andar pela fé, irmão Emerson, você tem que olhar para Abraão. E Abraão nos ensina muito o que é o verdadeiro andar pela fé. Andar pela fé não é andar na loucura, embora pareça que o andar pela fé seja uma loucura. O mais importante, que foi mencionado no texto, é que Abraão, ele era convicto. Ele tinha convicção do Deus que ele servia. Ele tinha convicção e sabia que Deus era poderoso para cumprir a palavra dele. Eu descanso nesta noite, e eu quero que o seu coração também descanse nesta noite, nas mãos do potente Deus, nas palavras do poderoso Deus. Eu quero que você relaxe, eu quero que você entregue a sua vida nesta noite, sem reservas, nas mãos daquele que pode cumprir toda e qualquer palavra que sair da boca dele a teu favor nesta noite. O grande problema que nós observamos, que eu passo por ele, você também passa, mas que o nosso século tem mostrado com muita força, é que nós não sabemos esperar. Nós gostamos de citar o Salmo 40 para as pessoas, quando elas estão em dificuldades. Nós gostamos de dizer o Salmo para a pessoa: espere com paciência no Senhor. Salmo 40, meu irmão. Mas a verdade é que nós somos um século de velocidade. Nós somos um século que as pessoas não sabem esperar. Ninguém quer esperar. Uma comida no restaurante, um fast food, um computador um pouquinho mais lento, um carro faltando um pouco de potência. Nós já queremos mais pressa, queremos um computador mais rápido, queremos um carro mais potente, queremos um fast food que seja quase que instantâneo. Queremos que notícias, que as coisas sejam de uma forma onisciente, que cheguem instantaneamente. É verdade. Nós não somos a geração disciplinada à espera. E eu quero falar para você nesta noite que para você receber a promessa de Deus, será necessário você aprender a esperar. E eu vou dizer, a chave da tua vitória está em saber esperar. É impressionante como há uns anos atrás, eu me imaginava quando eu chegasse aos meus 30 e poucos anos, ia demorar. Hoje eu tenho, não preciso falar, alguns já estão nos 50 e alguns, 60 e alguns são privilegiados de estar em 70 e alguns, isso é bom. É impressionante a vida de Abraão aqui, porque Abraão ele está num lugar em que ninguém se adora a Deus na Caldeia, na Ur dos Caldeus. Não tinha culto. Não se podia dizer que ali havia a igreja Filadélfia de Ur dos Caldeus. E Deus resolve chamar um homem que mora lá e fazer desse homem o pai da fé. O pai daqueles que creem. O pai daqueles que creem em alguém que pode cumprir, que pode falar
alguém que pode empenhar a sua palavra. Falhamos. Podemos muitas vezes dizer, prometer e falhar. Mas o nosso Deus, Ele não é assim. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chama. E o chama para uma obra extraordinária que não havia acontecido com ninguém na face da terra. Alguns com 75 anos, alguns jovens, algumas pessoas aqui, jamais imaginariam estar trabalhando com 75 anos. Alguns estão pensando em Brasil, em Flórida, Carolina do Sul, Rede, Bahia também, Todo mundo está pensando em tranquilidade com 75 anos, porque acha que a vida já está acabando. Não necessita mais de projetos, não necessita mais de sonhos, não precisa mais porque parece que a vida está chegando ao final. E no caso aqui, Abraão está com 75 anos e Deus o está chamando para uma das maiores aventuras que um homem de Deus vai passar. E fala para ele: eu vou fazer de você, da sua descendência, uma grande nação. Eu vou fazer da sua descendência famílias abençoadas no nome do Messias. É um projeto de grande envergadura. Nós olhamos a vida desse homem, a forma com que foi trabalhada, você fica impressionado de ver como que Deus trabalha na vida daquele que põe a sua vida nas mãos dele. E você vai observar, nessas páginas das Escrituras, que andar pela fé, o melhor exemplo, se você quer saber o que era andar pela fé, olhe então a vida de Abraão. E nesta noite, eu quero comentar em rápidas palavras, se possível, para que você entenda e leia, medite, aplique na sua vida e entenda o que é realmente andar pela fé. Somos muito imediatistas. Nós queremos tudo rápido, queremos tudo agora. Interessante que nós pensamos que Deus é um ser domesticável. Nós pensamos que Deus é daqueles que se encaixa dentro do nosso imediatismo. Pensamos que porque nós vivemos nesse tempo, nós estamos condicionados no momento de viver tão rápido com as coisas, pensamos que Deus é obrigado a se submeter nesse momento de imediatismo, de urgência que a gente vive. E Deus mostra que Ele não trabalha desse jeito. Deus mostra que nós precisamos de paciência para esperar. Não esperamos um dia, nós não esperamos uma semana, nós não esperamos um mês. Parece que falar de um ano para nós soa como uma eternidade. Deus chega para aquele homem com 99 anos e fala para ele: olha, você vai ser pai daqui a um ano. A mulher riu lá dentro da tenda. E o anjo diz para Sara: mas por que você está rindo? Ela disse: Senhor, não, eu não estou rindo. Ela pensou consigo: eu já estéril, eu já velha, a idade avançada, e eu escuto há 25 anos que eu estou ouvindo essa história de promessa, de família, de descendência. Há 25 anos que eu estou escutando essa mesma história e agora esse anjo aparece aqui dizendo que eu vou ser mãe. E o anjo foi mais enérgico com ela e disse: daqui a um ano eu voltarei para ti. E olha, por causa dessa risada sua, o nome do garoto será risada. Riso. Gargalhada. Vai ser chamado Isaac. E um ano depois, a promessa realmente se cumpre. A mulher estava grávida.
Que bênção! Deus, com tudo o que aconteceu na vida deste casal, 25 anos eles passaram por certas atitudes, por certos apertos, alguns até desnecessários, não até por incredulidade de Abraão, mas mais por incredulidade de Sara, porque Abraão era convicto que Deus era poderoso para cumprir o que tinha falado. Há pessoas que não sabem o que é esperar. E quando nós vemos no texto, dizendo da seguinte maneira, no versículo 18, Abraão esperando contra a esperança. É difícil nós esperarmos contra a esperança. As pessoas têm um adágio dizendo que a esperança é a última que morre. O apóstolo Paulo estava na sua viagem a Roma, e ele diz lá em Atos dos Apóstolos que 14 dias, que não viam estrelas, não via lua, não via sol, o naufrágio tinha abatido sobre eles, e perdeu-se toda a esperança de salvamento. É possível que muitos aqui nesta noite, ou quem sabe alguém nesta noite, está nessa situação em que perdeu-se toda a esperança. É possível que há alguém aqui nesta noite que está vivendo um cristianismo ou que está vivendo a sua vida cristã, mas não está vivendo de uma forma plena, porque está com o coração amargurado, porque está crendo contra a esperança. Está esperando contra a esperança. Pessoas que precisam de decisões sérias. Pessoas que precisam de decisões importantes decisões, de decisões cruciais, e você está perguntando qual será o próximo passo que eu vou dar na vida? Qual será a próxima direção que eu vou tomar? Eu creio que Deus está no controle, eu sei que Deus está guiando a minha vida, mas eu estou vendo tudo negro, tudo escuro, eu não estou enxergando nada, eu acendo o meu farol da fé, e na verdade eu não tenho enxergado nada, e eu não sei o que virá depois. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu coração, entrega a tua família, entrega a tua causa ao Senhor. O próximo passo Ele vai dar junto com você. Eu tinha um outro texto, uma outra palavra para esta noite. Mas quando eu não gosto de chegar no púlpito e dizer assim, olha, eu tinha uma palavra nesta noite, mas eu estava sentado ali, Deus mudou a mensagem. Eu não acredito nisso. Porque se você vem assim no púlpito com essa mensagem e diz que Deus mudou, você não se preparou como devia. A palavra que eu tenho para falar é exatamente esta mesma. Eu estava pensando em falar sobre Davi, mas algo veio há alguns dias falando exatamente o que é esperar contra a esperança. As pessoas se desesperam porque não sabem esperar. Havia um caso na França que um homem, ele tinha um filho com uma doença quase que vegetativa, uma doença terminal, e ele já estava cansado da vida que estava levando com seu filho, até que ele também, um médico, ele aplica a eutanásia no filho, e quando ele está voltando do hospital, do cemitério, um telegrama chega para ele, de um outro amigo médico, dizendo, recuperamos, nós conseguimos descobrir a cura para a doença do seu filho, e foi com sucesso. Tarde demais, não soube esperar. Há aqueles que vivem o próprio desespero sem esperança. Havia um homem que estava no tanque de Betesda 38 anos, deitado na cama, e nada chegava até ele. Nunca a oportunidade dele chegava. Você imagine uma espera de uma promessa, de uma bênção. Se Deus chegar para você nesta noite e disser, olha, daqui a 38 dias, um pacote
da minha presença vai cair no teu colo. Você não aguentaria esperar 38 dias. Imagine esperar 38 anos. Nunca chega essa oportunidade. Nunca esse dia chega. E 38 anos até que alguém aparece, o Galileu chega para ele e diz: queres ficar são? Você quer ser curado? Há pessoas esperando essa pergunta por muito tempo já. Não desespere. Aquele que é poderoso para cumprir na vida de Abraão, o que cumpriu, ele é poderoso para te fazer essa pergunta nesta noite. Que queres que eu te faça? Você quer ficar curado? Você quer ser liberto? Você quer ver essa causa resolvida? Você quer ver esse problema ser resolvido? Entregue na minha mão, sem reserva, com confiança. Espere em mim. Há aqueles que esperaram contra a esperança. Abraão é este que esperou contra a esperança. Com 75 anos, Deus chega para ele e diz: olha, você vai ter filho. Vou fazer de você uma grande nação. Deus é soberano. Deus é livre. Deus não trabalha com imediatismo. Deus não trabalha com pressão humana. Deus não trabalha quando nós chegamos e podemos dizer assim: olha Deus, eu sou teu filho, eu sou teu servo, eu reivindico, eu decreto que agora isso vai acontecer. Deus fala: bobão, eu não me submeto à sua vontade. Eu sou Deus. Eu sei o que estou fazendo. Enquanto você espera, ou quando você não tem paciência para esperar, fica mais difícil. Sabe por quê? Deus quer trabalhar na sua vida. Deus está trabalhando na minha e na sua vida enquanto esperamos. E detalhe, Deus está trabalhando na sua vida não de um processo industrial em larga escala, em série. Não, Deus está fazendo um trabalho em mim e você artesanal. Aleluia. Vamos entender o que Deus, nesse tempo de espera, o que é que Deus vai amadurecer em mim e em você. É exatamente a esperança que está perdida. Abraão, na verdade o seu nome era anteriormente Abrão, grande pai. Imagine a roda dos seus amigos, ou quando chegava em algum lugar, numa assembleia: como está, grande pai? Tudo bem, grande pai? Quem são seus filhos? Não, eu não tenho filhos. Mas você é um grande pai e não tem filho? Que grande pai é você? Há muitos de nós que falamos assim: Deus, Ele é o Deus da bênção, Ele quer te abençoar. E aí pergunta: e a sua bênção? As pessoas podem dizer: mas ele está pregando bênção para os outros, mas a dele mesmo não chegou. Ela fala de bênção para as pessoas, mas a bênção dela também não chegou. Deus muda. Deus chega no momento e muda para uma situação mais complexa ainda. E diz: pai de grande famílias. Pai de grande nação. Pai das nações. Pai de multidões. O homem não tem filho. Se já era um grande pai, já era complicado dizer que era pai, já não tinha filho. E agora vai ser pai de famílias, de nações, de grande multidão. Que coisa complexa é esta? Qual é o que Deus quer fazer com a minha vida? Promessas. O que Deus quer realizar na minha vida? Coisas grandes. O que Deus quer realizar na sua vida? Grandes propósitos. O que Deus quer realizar na sua vida? Grande coisa Deus quer fazer em você. Deus muda o nome desse homem. Há pessoas na Bíblia, com outros exemplos que eu posso mencionar aqui, que trabalharam, que viveram contra a esperança. Vamos falar de uma mulher, Ana. Penina, grávida, olhava para Ana, e Ana passava seu tempo
Chegava a Penina, Ana, olha só, 4 meses. Esse é de 5 meses, e Ana, 0. Chegava de outra vez Penina, Ana, olha, quando eu me dei conta, está de 5 meses. Você, pergunta aos senhores, Deus ouviu a oração de Ana. Deus respondeu o propósito na vida de Ana com tanta galhardia, com tanto poder, de uma forma tão poderosa, de uma forma tão extraordinária, que eu pergunto a vocês, aonde estão na Bíblia, quem se lembra dos filhos de Penina? Qual é a grande importância dos filhos de Penina? Ninguém sabe, ninguém viu. Mas se você pergunta, e nem dela, mas se você perguntar, quem foi Samuel na Bíblia? Samuel, important man for God. Nenhuma das palavras que eram ditas pela boca de Samuel caíram por terra. De tão extraordinário que foi o poder de Deus na vida daquele homem. Olha, você sabe o que é um epitáfio? Aqui jaz fulano de tal, muito amado. Aqui jaz fulano, muito querido. Depois que morre todo mundo é bom, né? Aqui jaz fulano de tal. Mas é impressionante o que se escreve no epitáfio de Samuel, que nenhuma das suas palavras caíram por terra. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus não vai usar aqui o grande poderoso missionário com a maleta de fogo e vai fazer extraordinário. Deus não vai fazer isso. Deus quer usar a sua vida nesta noite, na sua casa, na sua família. Deus quer usar você aqui em Denbury. Ninguém sabe o seu nome, você não tem social, você não tem número, ninguém sabe o seu endereço. Deus sabe e Deus quer você para esse propósito que Ele tem nesse dia final. Quem é Penina? Ninguém sabe. Quem é os filhos de Penina? Ninguém sabe. Mas de Ana, todos sabem. Falamos nela até agora aqui. E nos impressiona o exemplo que ela nos dá. Querido, Ana era estéril. Ana era estéril. A causa de Ana era perdida também. Mas quando Deus age, ninguém pode detê-lo. Operando Ele, ninguém pode impedir. Falando Ele, ninguém pode dizer a Ele que não. Ninguém pode impedir o conselho de Deus quando Ele diz, haja luz, e a luz vem. Quando Ele diz, haja caminho, o caminho aparece. Quando existem situações em que não há como ser resolvido, e Deus diz, eu vou resolver. Ninguém pode impedir o plano de Deus na minha, na sua vida. Quando o Senhor Deus diz que Ele vai fazer, Ele vai abrir, Ele vai resolver. Quando Ele vai fechar a porta, quando Ele vai abrir a porta, quando Ele quer fazer o que for, quando Ele diz, não quando eu digo, quando Ele diz, Ele faz. Abraão, com 75 anos, pensando em aposentadoria, pensando, quem sabe, em pendurar chuteiras, está pensando em ir para a Flórida, para o Brasil, e de repente, esse homem está recebendo o maior desafio da vida dele, com 75 anos de idade. Não há hora, não existe tempo, não existe idade para Deus chamar você para o propósito dele. Deus quer desafiar você a começar um novo projeto de vida. Deus pode começar algo em você, mesmo com cabelos brancos. Deus quer começar algo extraordinário na sua vida. O Espírito Santo nos fala aqui em Joel que o derramar do Espírito dele ia fazer com que os velhos sonhassem poderosos sonhos. Nós pensamos, a nossa ideia é que quando nós estamos um pouco mais velhos, é sempre olhar para o que nós fizemos para trás. É verdade.
Nós sempre imaginamos, quando eu era assim, eu fazia isso, aconteceu isso. E na verdade, quando o Espírito Santo está agindo com poder na nossa vida, diz que os sonhos dos velhos serão como algo extraordinário, como projetos extraordinários para o futuro. É olhando para frente, a vida não acabou. Eu vejo jovens com 30 anos, quando se fala de faculdade, de universidade, eles dizem, não, já estou velho. Grandes homens, grandes empreendedores, quando começaram muitos deles depois de velhos, porque tinham muita experiência. Vocês ficam vendo a vida do Roberto Marinho? A vida do Roberto Marinho decolou depois dos 65. Winston Churchill, provavelmente é a grande figura notável do século XX. Tinha 70 anos quando foi primeiro-ministro na Inglaterra. E como foi importante a vida de Churchill, no momento caótico, no momento terrível de Segunda Guerra Mundial, no momento de crise mundial, Churchill aparece aos 70 anos de idade. E ele livra a Europa do nazismo. Olha, irmãos, isso às vezes cabe para mim. Eu penso a mesma coisa. Alguns dizem, nossa, mas o tempo passou. Eu estou buscando uma promessa há tanto tempo que eu já ouvi, eu não vejo o cumprimento dela. Parece que Deus parou no tempo. Parece que essa promessa está congelada. Deixa eu alentá-lo nesta noite. As promessas de Deus, elas não têm prazo de validade. As promessas de Deus, o prazo de validade delas não estão vencidos. A palavra de Deus é a palavra que se renova a cada manhã. A palavra de Deus é a palavra que se renova a cada momento. E a promessa dele na sua vida, por distante que você veja, ela já está sorrindo para você nesta noite. Porque as palavras do meu Deus, elas não envelhecem. As palavras do meu Jesus, quando elas são proferidas pela boca dele, elas têm um efeito poderoso nas nossas vidas. Abraão, ele tinha uma idade avançada. Olha que projeto extraordinário. A idade avançada, a mulher também já tinha uma idade avançada e era estéril. E Deus havia prometido esse filho para eles. Eles resolveram fazer dos seus próprios métodos. Resolveram fazer da sua maneira. Sara olha para Abraão e diz, olha, meu senhor, faz 11 anos que nós ouvimos essa promessa e até agora nada. O tempo está passando, eu não vejo cumprimento. Deus falou essa aliança com você e não vejo resultados. Olha, vamos arrumar uma barriga de aluguel. Vamos arrumar Agar. E vai aparecer o seu filho. Aí sim você vai dizer que é seu filho. Não era esta a promessa original. Não era isso que Deus quis. Se precipitaram. De repente, nasce Ismael. Quanta dor de cabeça. Quanta dificuldade. Quanto conflito familiar e o coração de Abraão cada vez mais longe e despedaçado. Por causa da precipitação. E até hoje nós temos as consequências dessa escolha. E o tempo passou. O tempo passou. Com 100 anos, nasce Isaac. Com 100 anos, Isaac nasce. 25 anos passaram-se até que a promessa foi cumprida. 25 anos. Irmãos, para você ter uma ideia, o nascimento de Isaac foi algo tão extraordinário. Um homem rico, um homem poderoso, um homem que estava sob a promessa de Deus. Olha, quando o menino desmamou, fizeram um grande banquete. Nunca ouvimos falar que quando uma criança é desmamada, vamos fazer um banquete, vamos fazer festa. Mas aconteceu com Abraão. Querido, Deus é fiel para cumprir. E olha o que diz o texto que nós acabamos de ler aqui. Esperando contra a esperança.
ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Eu, humanamente falando, dentro da minha casa, dentro da minha família, não tinha como a minha filha nascer. Melanie, ela realmente, eu olho para a Melanie, me anima a ir adiante. Porque a minha filha foi um resultado de uma oração que nem eu esperava mais. Eu vou dizer, minha mulher não está aqui, mas ela sabe disso. Nós todos os dias olhamos, conversamos, e às vezes nós conversamos em casa e pensamos, o que vai ser que nós estamos aguardando do Senhor, tal coisa assim, tal promessa e até agora nada. Ela me acalma e diz, olha para sua filha, porque era algo impossível. E Deus falou, você vai ter descendência. Eu vejo minha filha correndo para lá e para cá. Eu fico olhando que o futuro dela, não é eu que vou dar. Eu tento, mas está nas mãos de Deus. O futuro do seu filho, da sua filha lá no Brasil, do seu parente, do seu pai. Aquela salvação que você está há anos orando. Aquele milagre que você está intercedendo há tanto tempo, você até já parou de orar. Deus está dizendo nesta noite, volte a orar. Não se desespere. Não se desanime. Não se abata. Confia na promessa de Deus. Que Ele é poderoso para cumprir. Abraão correndo, crendo contra a esperança, ele creu. Irmãos, crer quando está tudo bom, tudo dando certo é fácil. Mas crer na promessa de Deus, ou crer na palavra de Deus, quando as coisas não estão acontecendo, é aí que você vai provar o quilate da sua fé. É aí que você vai ver que você realmente, agora sim, você está andando pela fé. E é isso que Deus quer da sua vida. Deus pode te levar aonde você quiser, mas vá na vontade dEle. Deus pode te levar aonde você quiser nessa peregrinação sua pela América. Vá pela vontade de Deus. Deus é fiel para cumprir o que prometeu na sua vida. Irmãos, nós estamos num tempo que vamos parar desse cristianismo que a gente diz que eu creio em milagre, eu creio no poder de Deus, mas quando Deus quer agir com poder, a gente fica assustado ou fica incrédulo. Nós queremos dizer para as pessoas, não, eu creio no Jesus que Ele anda por cima da água. E se Jesus quiser andar por cima da água até você está assustado. Não se assuste. Se você crê, creia mesmo. Porque Ele diz na sua palavra, que se Ele quiser fazer, Ele faz. Nós discutimos, nós queremos teologar a respeito de Deus. Queremos conceituar Deus. Deus não tem como, na nossa capacidade total humana, de ser conceituado. Ele surpreende. Ele faz o inexplicável. E para aqueles que andam na fé, você só tem uma coisa a fazer, é crer. Ele diz ainda no versículo 19, que sem enfraquecer na fé, embora levasse o seu próprio corpo amortecido já de 100 anos, e a idade de Sara avançada, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Sara não acreditou. Sara tentou dar um jeito. E ali você pode ter certeza que foi mais a incredulidade de Sara do que a falta de fé de Abraão. Mas pela fé, ele se fortaleceu. Diz o versículo 20, você pode ler comigo. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Dar glória a Deus não é um exercício mental que o pastor quer fazer com que o culto pegue fogo e fique falando, dá glória, igreja, dá glória, dá glória. Não. Esse trabalho de ser anjo de fogo não é nosso, irmão Hermes. Às vezes nós pensamos que pelo muito falar, ou por macaquice que a gente tenta fazer no púlpito, o poder cai. Não cai. O poder cai é quando nós nos submetemos à vontade dEle.
Quando nós damos aberturas ao Espírito Santo trabalhar. Espírito Santo, trabalhe na minha vida então. Espírito Santo, fale comigo nesta noite. Espírito Santo, eu estou indo àquele culto, àquela igreja, eu estou indo naquela reunião, me surpreenda, eu quero surpresas da tua parte, e Deus faz. E olha, que Deus seja realmente engrandecido e glorificado na sua vida. Porque muitas vezes nós queremos que a promessa se cumpra, nós queremos que a realização da palavra de Deus, mas nós não confiamos. E nós, ao invés de glorificarmos a Deus, nós somos incrédulos. E o pior de tudo, somos murmuradores. Deus então não opera. Não existe pastor de fogo, não existe teólogo, não existe irmã abençoada que faça o fogo cair na igreja, se a incredulidade está presente dentro do nosso coração. Nós temos que crer. Coração aberto, submisso, aberto ao que o Espírito Santo quer fazer de novo. Ao de novo, é o de extraordinário muitas vezes. Estou terminando. Dar glória a Deus. Quando as coisas estão dando erradas, muitas vezes, você diz, não é possível que eu tenha que glorificar a Deus no momento que eu não estou vendo nada dando certo. Deus fala, é isso mesmo. Glorifique. E o interessante, o versículo 21, ele diz da seguinte maneira, que Abraão, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Você crê mesmo? Essa é a palavra que eu tenho. Desculpa, mas é isso que eu vim falar, que eu vim para falar nesta noite. Eu poderia falar mais, eu vou parar por aqui. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe exatamente o que é que Deus está aplicando esta palavra na sua vida. Olha, andar pela fé nos custa muitas vezes. Andar pela fé muitas vezes nos custa algo. Você lê isto quando Isaac já era moço, 14 anos. Deus, que tinha dado a promessa e cumpriu, e aquele garoto era o xodó da casa, era o centro das atenções de Abraão, daquela família, daquela casa. Era o cumprimento da promessa, era a realização de um evento, de algo extraordinário que Deus disse que ia dar descendência a Abraão. Deus fala para Abraão, Abraão, levanta, você vai se preparar para uma viagem de 3 dias, e eu quero que você leve Isaac, e ofereça Isaac a mim. Abraão se confunde e fala, não, essa mensagem não é de Deus não. Não, isso é da carne. Se fosse alguns de hoje, ia dizer, não, essa mensagem é de Baal. Não é possível. Deus fala, não, sou eu mesmo. Nós somos amigos. E Deus falava, já tinha avisado, olha, não há nada que aconteça na vida de Abraão, meu amigo, que eu não o faça saber. E Deus fala com ele, eu quero que você vá lá oferecer Isaac, lá no Moriá. E ele vai. Ele leva 2 empregados. Ele prepara aquela lenha e começa a viagem. O adolescente está todo feliz. Viajar longe da mãe, numa missão com o pai, não está sabendo o que está acontecendo, está todo feliz, sorridente, quem sabe, Abraão com o coração completamente amargurado. É possível que você nesta noite está crendo. É possível que você viu milagres. É possível que você tenha visto algo extraordinário sendo efetuado na sua vida. E Deus agora está querendo o seu Isaac. Deus está falando, vai, eu quero te colocar à prova. E você vai dizer, mas cadê a promessa? Não é possível que Deus tenha mudado. Não é possível que Deus tenha se equivocado. Não é possível que Deus tenha mudado de ideia. Deus fala, não, leva Isaac. E impressionante é que ele consegue falar com Isaac, e Isaac, na maior submissão do mundo, ele pergunta e se deita no holocausto.
Se fosse eu, sairia correndo. Você está olhando ali aquela lenha, você está vendo aquele cutelo afiadíssimo ali. Você está vendo aquela situação, é o seu sangue que vai correr. Se fosse eu teria corrido. Isaac fica. Irmãos, é impressionante as histórias da vida de Abraão. Quando você olha o que é andar pela fé é exatamente isso muitas vezes. Nós queremos tudo na lógica. Quando a lógica diz não, a fé diz sim. Quando a razão diz é impossível, a fé diz vai acontecer. Quando as circunstâncias vão falar não, a fé vai dizer vai haver sim. Irmãos, nós estamos no último tempo, o que nós temos que mostrar realmente nesses dias finais, que nós cremos ou não cremos em Deus, que Deus fala ou não fala, que Deus faz ou não faz. E eu quero afirmar nesta noite que Deus faz. Eu quero te afirmar nesta noite que Deus resolve. Eu quero afirmar nesta noite que Deus intervém. Eu quero avisar nesta noite a você que Deus age poderosamente, Deus está trabalhando em você. E quando ele vai imolar Isaac, Deus fala para Abraão: para, Abraão, para! Não faça nada, porque agora sei que você temes a Deus. Agora! Depois de tudo que aconteceu, agora sim, Deus sabe e diz: agora sei que você temes a mim e você não negou seu último filho. Vamos orar. Eu quero orar junto com você, e você vai orar junto comigo aqui. Pessoas que estão com promessas, que estão já desconfiadas, que já não acreditam mais, que perderam esperança. Vem aqui na frente nesta noite. Pode vir. Pode vir aqui. Pessoas que já estão desesperançadas e dizem: olha, não é possível. Se é Deus que fala, Deus vai fazer mesmo, porque eu não aguento mais de ouvir que Deus fala, que Deus faz, e parece que eu não vejo nada acontecendo, pastor Jonas. Pode vir. Pode vir à frente. Mas venha crendo. Venha acreditando mesmo naquele que é fiel para prometer. Eu não posso cumprir nada. Eu não posso fazer nada. Os pastores, o ministério, o pastor Manuel, nós não podemos fazer nada. Nós podemos orar, mas quem age e quem faz, quem realiza, quem efetua com poder, com graça, com misericórdia, que vai fazer algo extraordinário na sua vida nesta noite, é Jesus Cristo. Ele está presente nessa reunião, Ele está presente nesse culto, e Ele vai fazer. E você, daqui a 1 ano, você virá aqui testemunhar e dizer: ah, eu ri, eu não acreditei, mas Deus falou e Deus cumpriu e Deus fez. Ore. Amém. Oh Pai, a Tua palavra foi real, Senhor. A Tua palavra falou em nossos corações, Senhor. Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara, Senhor. Aqui está cada vida na Tua presença, Senhor. Cada uma com uma petição, cada um com um desejo, Senhor. Mas Tu és o Deus da glória. Tu és o Deus que pode todas as coisas, Senhor. Tu está no controle de todas as coisas, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Age no nosso interior, Senhor. Mexe no profundo do coração de cada um, Pai. Abra o nosso coração espiritual, a nossa mente espiritual, Senhor. E vai de encontro àquele coração duvidoso, Senhor. Aquele coração que está em dúvida, que Tu não está agindo, Senhor. Operando eu, quem impedirá? Assim o Senhor fala para ti. Operando eu, quem impedirá? Porque eu sou Deus. Fui eu quem usei o meu servo esta noite para falar dentro desta casa, porque Tu não tem fé. Sem fé Tu não me agrada. Assim o Senhor fala a ti. Oh, coração duro e obstinado, olha para o alto, de onde vem o socorro. O socorro vem de mim. Eu tenho falado nesta casa, mas os corações são duros, são obstinados. Eu quero fazer maravilha no meio do povo. Eu quero fazer maravilha aqui neste meio, porque eu sou Deus. Assim o Senhor fala a esta casa.
Pai querido, Turiande cantalaias, Turumiande cantalaias, declamalaias. Pai, o teu servo pregou a palavra maravilhosa. Tu usaste o teu servo, Senhor, com poder e autoridade, Senhor. Pai, que seja feita a tua vontade na vida de cada um que está aqui dentro, Senhor. Eu creio, Pai, assim pela minha cura que tu me deste, Senhor, que dentro de poucos dias entrarão pessoas por essas portas, Senhor, cantando o hino da vitória como Miriam cantou. Só o Senhor é Deus. Eu creio, Senhor, porque, Senhor, tu és um Deus que promete, tu és um Deus que cumpre, Senhor. Tu abriste a madre de Sara, Senhor. Tu falaste para ela aos 75 anos de idade, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, as tuas promessas, Senhor, serão cumpridas no meio da tua casa, Senhor. Muito obrigado por cada vida que está aqui, Senhor. Eu já posso olhar pelos olhos da fé, Senhor, muitos sendo abençoados, ventres, Pai, que não pode ficar grávida, mulheres que não podem ficar grávidas, ficarão grávidas dentro desta casa, Senhor, darão a luz, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. É no nome do teu Filho amado, que a tua palavra fala, Senhor, tudo que nós pedimos no teu nome do teu Filho, e cremos, Senhor, seremos atendidos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus.